E se eu te dissesse que a eliminação mais dolorosa da nossa história não foi decidida apenas na bola, mas num gole? Você acha que conhece o jogo de 1990? Você lembra do drible de Maradona, do gol de Caniggia, do choro de uma geração? Mas isso é o que as câmeras mostraram. O que decidiu aquele clássico não estava na tática de Lazzaroni, nem apenas na genialidade de Diego. Estava escondido numa garrafa, arquitetado na mente de quem transformou a malandragem em guerra química. Esqueça o futebol arte por um momento. Hoje, vamos dissecar um crime perfeito. Vamos entrar na mente de um time que escolheu vencer a qualquer custo e entender como o Brasil, soberano e arrogante, caiu na armadilha mais suja da história das Copas. Se você acha que foi apenas um jogo, você não está prestando atenção. Você precisa entender que naquele verão italiano de 90, o futebol não foi decidido apenas na prancheta ou na ponta da chuteira. Ele foi decidido no subsolo da moralidade, onde Carlos Bilardo reinava absoluto. Para o Nerigon, o campo era um tabuleiro de xadrez onde o xeque-mate permitia qualquer arma, inclusive o veneno. A filosofia bilardista não era sobre jogar bonito, era uma obsessão clínica, quase doentia, pelo resultado, onde a ética era apenas um detalhe inconveniente a ser driblado. Quando a Argentina entrava em campo, não entrava apenas um time, entrava uma milícia tática disposta a corroer o psicológico do adversário. E naquela tarde em Turim, sob um sol que castigava a alma, a catimba deixou de ser malandragem para virar guerra química. Não estamos falando de cera ou xingamento. Estamos falando da arquitetura do mal, planejada friamente no vestiário, onde a vitória a qualquer custo justificava o injustificável. Bilardo sabia que o Brasil era tecnicamente superior, que a bola no pé dos brasileiros tinha música, então ele precisava tirar a música e colocar o ruído. E o instrumento desse ruído não vestia a camisa 10, mas carregava uma maleta de massagem à beira do gramado. É aqui que entra a figura sombria e folclórica de Miguel de Lorenzo, o Galíndez. Ele não era apenas um massagista, ele era o executor das ordens não escritas, o homem invisível que operava nas sombras das 4 linhas. Quando Pedro Troglio caiu, pedindo atendimento, o teatro estava montado com a precisão de um cirurgião. Galíndez entrou em campo não para curar, mas para ferir. Nas mãos, garrafas de água. Algumas transparentes, com água pura para os seus, outras, as famosas garrafas coloridas, batizadas com Rohypnol, um tranquilizante potente. A cena é de uma crueldade genial. Oferecer água a um inimigo sedento sob o calor escaldante de Turim é o conto do vigário aplicado ao esporte de alto rendimento. Você vê a generosidade, o fair play aparente, mas está engolindo a própria derrota. A armadilha estava armada ali, na frente de milhões de espectadores, na frente do árbitro, na frente de Deus e do mundo, disfarçada de solidariedade. Foi um golpe de mestre do antijogo, uma manobra que transformou a hidratação em uma arma letal. A vítima desse crime perfeito foi Branco. O lateral, um colosso físico, conhecido por seus chutes de canhão, de repente se viu reduzido a um espectador dentro do próprio corpo. Ao beber daquela garrafa maldita, a reação foi quase imediata. Imagine você, no auge de uma Copa do Mundo, num clássico contra o maior rival, e de repente o mundo começa a girar em câmera lenta. As pernas, antes potentes, viram chumbo, a visão turva, o raciocínio lento, uma desconexão aterrorizante entre o cérebro e o músculo. Branco relatou a tontura, a sensação de estar dopado, mas quem acreditaria? Naquele momento, ele estava sozinho em sua tragédia particular. Para a imprensa e até para os companheiros, soava como a desculpa clássica do perdedor, o choro de quem não consegue parar o adversário. A solidão de Branco em campo, lutando contra uma química invisível enquanto tentava marcar Maradona, é um dos dramas mais subestimados da história dos mundiais. Ele não jogava apenas contra a Argentina, jogava contra o próprio organismo sabotado. Por anos, essa história habitou o limbo das lendas urbanas, tratada como teoria da conspiração, coisa de brasileiro que não sabe perder, coisa da cabeça do Branco, diziam. Mas o futebol, com sua justiça torta,
tem o hábito de revelar seus pecados. A confissão veio anos depois, não num tribunal, mas num programa de TV, entre risadas e aplausos, como se fosse uma piada de bar. Diego Maradona, com aquela sinceridade brutal que oscilava entre a divindade e a molecagem, soltou a frase que eternizou o escândalo "Alguém picou a branco", a confirmação de que a água santa era, na verdade, um cálice envenenado. Aquela risada de Diego, ao contar a história, transformou a indignação brasileira em folclore sul-americano. O que era jogo sujo virou viveza crioula, a esperteza suprema. A confissão não trouxe punição, trouxe a mitologia. A água batizada deixou de ser um crime para se tornar um capítulo eterno da rivalidade. A prova definitiva de que num Brasil e Argentina, o perigo mora até num gole d'água. Mas não se engane achando que foi apenas a água que decidiu aquele jogo. A água foi o sintoma, a ponta do iceberg de uma mentalidade. O que aconteceu ali em Turim foi a quebra da confiança, o desequilíbrio emocional que precede o desastre tático. O Brasil, atordoado, não percebeu que estava caindo numa teia muito maior do que a de um massagista mal intencionado. Aquele gole d'água selou o destino não só de branco, mas de uma geração que, inocente ou arrogante, acreditava que o talento bastava para vencer uma guerra. Bilardo e seus soldados provaram que o futebol é um estado de sítio, onde a ingenuidade é punida com a eliminação. A tontura de branco foi a tontura de um país inteiro que naquele dia aprendeu da forma mais amarga que a malandragem às vezes veste a camisa da vitória. Mas isso é só o prelúdio do que aconteceria com a bola rolando, porque enquanto o Brasil bebia o veneno, a Argentina preparava o golpe final. Você olha para o campo e vê um massacre técnico, um monólogo de uma seleção que tentava se reinventar. O Brasil de Lazzaroni não queria ser apenas o Brasil do talento, queria ser o Brasil da eficiência, do futebol moderno, da europeização tática com aquele controverso 3-5-2. E por ironia do destino, funcionou menos, até deixar de funcionar. A seleção amassou a Argentina. Foram 3 bolas na trave, um domínio territorial absoluto, uma superioridade que beirava a arrogância de quem sabe que é melhor. A Argentina não jogava. Ela sobrevivia. O time de Bilardo era um pugilista grogue, encostado nas cordas, apanhando round após round, mas se recusando a cair. Eles jogavam por uma bola, uma única fresta no universo, apostando no caos contra a ordem. E o futebol, meus amigos, tem um senso de humor sádico. Ele adora punir quem domina sem ferir. O Brasil tinha a posse, o volume, a mística de quem parecia destinado à glória, mas esqueceu a regra de ouro. Quem não mata, morre. O domínio era estéril, uma beleza vazia que encantava os olhos, mas não alterava o placar. A tragédia brasileira começou a ser desenhada não quando a Argentina atacou, mas quando o Brasil acreditou que o controle era eterno. Havia uma sensação no ar, palpável, de que o gol brasileiro era questão de tempo, uma inevitabilidade cósmica. Careca voava, Muslera incomodava, e a defesa argentina batia a cabeça. Mas cada bola que beijava a trave e saía não era azar, era um aviso dos deuses do estádio. O time de Lazzaroni, com toda a sua pretensão tática, esqueceu que do outro lado havia algo que nenhuma prancheta consegue prever: a hierarquia da genialidade. A Argentina aceitou o papel de vítima, de time acuado, porque sabia que no meio daquele caos, eles tinham o deus do caos. Eles suportaram a pressão com a resiliência de quem tem a alma calejada, esperando o momento exato em que a confiança brasileira se transformaria em desatenção. E o futebol pune a desatenção com a pena capital. E então, aos 35 do segundo tempo, o tempo parou. Diego Armando Maradona pegou a bola no círculo central. Ele não era o Diego de 86. Era um Diego com o tornozelo inchado como uma bola de tênis, jogando à base de infiltrações e teimosia. Fisicamente, ele estava acabado. Mas o gênio não corre com as pernas. Ele corre com a mente. Naquela arrancada, ele não apenas conduziu a bola, ele hipnotizou o sistema defensivo brasileiro. Foi como se ele tivesse um ímã nos pés. Aleamão tentou e ficou pelo caminho. Dunga, o leão do meio-campo, foi atraído para o abate. Ricardo Rocha, o xerife,
hesitou. 3 camisas amarelas convergiram para um único ponto, esquecendo o resto do campo, esquecendo a lógica, esquecendo a cobertura. Maradona, cercado, caído, quase sem ângulo, fez o que só os eleitos conseguem. Viu o invisível. Aquele passe de direita entre as pernas da defesa não foi um passe, foi uma sentença de morte assinada com elegância. A bola encontrou Cláudio Caniggia, sozinho, livre, leve, solto na esquerda. O pássaro teve a frieza que faltou ao Brasil o jogo inteiro. Ele dribitou Tafarel com uma simplicidade irritante e tocou para o gol vazio. O silêncio que se abateu sobre a torcida brasileira não foi de tristeza, foi de incredulidade. Como um time que não chutou uma bola ao gol, jogo todo vence o gigante. A anatomia daquele lance fatal revela a crueldade do jogo. 89 minutos de perfeição tática podem ser destruídos por 10 segundos de genialidade adversária. O Brasil pagou o preço de tentar racionalizar um esporte que é puramente emocional. A defesa, sólida o torneio todo, desmoronou diante da aura de um homem só. Aquele gol não foi apenas o 1-0, foi o colapso de uma filosofia. O Brasil europeu de Lazzaroni morria ali, aos pés da malandragem e da magia sul-americana que tentou renegar. O apito final trouxe mais do que uma eliminação. Trouxe um trauma geracional. A era Lazzaroni foi enterrada ali mesmo, no gramado do Del Alpi, junto com a ideia de que o líbero e os alas eram a salvação. Mas o legado mais pesado caiu sobre os ombros de um homem, Dunga. Injustamente, aquela derrota criou a Era Dunga, um termo pejorativo para um futebol supostamente feio e de resultados. Como se ele fosse o único culpado pela falha coletiva na marcação do gênio. O Brasil saiu de 90 com a alma ferida, percebendo que o jogo bonito sem a faca nos dentes era inútil. Aquela tarde dolorosa forçou a seleção a se olhar no espelho e mudar sua identidade. O Tetra, em 94, com seu pragmatismo férreo, nasceu das lágrimas e da frustração daquele domínio estéril de 90. Foi o fim da inocência e o início da obsessão pela taça. Custasse o que custasse. O futebol não perdoa a inocência. Aquele domingo em Turim não foi apenas uma derrota, foi o dia em que o futebol brasileiro perdeu a sua virgindade tática. Aprendemos da forma mais amarga possível que a superioridade técnica não vale nada se você aceita beber o veneno do inimigo. A água batizada e o passe de Maradona deixaram uma cicatriz que mudou o nosso DNA. Mataram o romantismo de 82 e 90 para parir o pragmatismo de 94. A lição ficou tatuada na alma. Dentro de campo não existem amigos, existem sobreviventes. Agora, eu quero saber a sua sentença para você. O que a Argentina fez foi a maior vergonha da história das Copas ou a prova suprema de que a malandragem faz parte do jogo? Dê seu veredito aqui nos comentários. Se você quer continuar desvendando o lado oculto do futebol, onde a história é escrita nas sombras e não nas manchetes, inscreva-se agora e ative o sino. E se essa história te revoltou ou te fascinou, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora, porque o que você sabe sobre futebol é apenas a ponta do iceberg.